turminha do 7º ano, professora Milena aqui de Língua Portuguesa para mais uma aula. Então vamos lá, concentração, papel e caneta para alguma anotação e vamos começar. Na aula de hoje, olha o que é que nós vamos aprender aqui. Vamos aprender essa habilidade dentro do gênero conto. Vamos novamente ver um pouquinho sobre os elementos da narrativa. Vamos aprender a identificar as características físicas e psicológicas dos personagens, espaço, tempo, foco narrativo. Tudo isso aqui nós vamos ver hoje, certo? Dentro do gênero conto. Para iniciar, vamos começar lendo esse texto aqui. Olha o título dele. Bruxas não existem. Olha aí, daqui a gente já dá para entender mais ou menos, ou pelo menos supor, do que esse texto vai falar, né? Vai ser um conto mais fantasioso. Vamos iniciar a leitura aqui desse texto? No primeiro parágrafo, a gente tem assim: quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Seu nome era Custódio, mas nós só chamávamos de bruxa. Era muito feia, enorme, e os cabelos pareciam palha. O nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca entramos na casa, mas tínhamos a certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos para um grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas. E quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: bruxa, bruxa! Um dia encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencer esse animal, nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. Sob o comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos aqui para mais um outro parágrafo. Vamos logo, grita João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu, no momento exato em que finalmente conseguimos introduzir o bode pela janela. A porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé no buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida, estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura, a turma já estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim toda a sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva, mas aí viu a perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim, mas podemos dar um jeito, não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos, trabalhei em um hospital, confia em mim. Dividiu o cabo de vassoura em 3 pedaços e com eles e com o seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu bastante. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe e sorriu. Tudo ficou bem, levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me um grande amigo de uma senhora que morava na minha rua. Uma senhora boa que se chamava Ana Custódio. Olha aí, o que é que nós temos aqui no nosso texto?
nós encontramos os elementos da narrativa, né? A situação inicial, o conflito, o desenvolvimento, clímax e desfecho. A gente sabe que o enredo é composto por isso, não é verdade? O que é que nós temos na situação inicial? Situação inicial é o que acontece logo no início do nosso conto. O que foi que aconteceu no início? O garoto, ele acreditava que a vizinha dele era uma bruxa. Isso aqui foi o que aconteceu no início do nosso conto. A situação inicial é ali onde o autor lhe apresenta os personagens e fala o que vai acontecer, o que está acontecendo ali na história. Logo após a situação inicial, estabelece um conflito, né? Um conflito é algo que movimenta ali a trama. Tudo vai direitinho no seu texto e acontece algo para movimentar a trama. O que foi que movimentou? Foi quando os meninos da rua, eles decidiram jogar um bode morto lá na casa dessa vizinha, Ana Custódio. Isso aí movimentou a cena dentro do texto. Em seguida, após o conflito, nós temos o desenvolvimento. Desenvolvimento é como esse conflito vai se desdobrar. O que acontece no desenvolvimento? Após eles terem essa ideia de jogar esse bode morto na casa da Ana Custódio, o que foi que aconteceu? A janela da casa da bruxa estava aberta, né? E os garotos tentaram empurrar esse bode. Só que então a Ana Custódio apareceu e os meninos fugiram correndo. Esse é o desenvolvimento da nossa história. E o clímax? O clímax é aquele momento de maior tensão ali dentro da narrativa. É aquele momento que você fica com o coração na boca para tentar descobrir o que vai acontecer. Qual é o momento de maior tensão aqui dentro desse texto, dentro desse conto que nós lemos? Foi o momento da corrida, né? Onde o garoto enfia o pé em um buraco, cai e de imediato sente uma dor na perna, uma dor terrível. A bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Percebe que existe um momento de tensão? O personagem, o garoto, estava ali machucado com o pé e até então a bruxa, a dona Ana Custódio, vinha em direção ao garoto. É o momento de maior tensão, é o clímax da nossa narrativa. E de repente, no final, nós temos o desfecho. O que é o desfecho? É como essa história termina, né? Você, leitor, quer saber como essa trama toda vai finalizar. Ou seja, é o desfecho da minha história. O que foi que aconteceu no final? A dona Ana Custódio, ela cuidou do garoto, prestando os primeiros socorros, os atendimentos médicos e desmistificou essa ideia, essa imagem que o garoto tinha dela de ser uma bruxa. Agora o garoto, o personagem principal aqui da nossa história, ele já não tem essa imagem da Ana Custódio como sendo uma bruxa, né? O desfecho é esse. Essa imagem foi desmistificada. Olha aí. Então, para resumir, nós temos esses elementos aqui que constituem o enredo da minha narrativa, o enredo do meu conto. Uma narrativa de forma linear, ou seja, nessa sequência. Situação inicial, ali onde eu apresento os meus personagens, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Olha aí. Em seguida, nós temos aqui os personagens da história. Temos esses 3 personagens principais. Os personagens são aquelas pessoas que aparecem ali ao longo da minha narrativa. Nós temos o garoto, a Ana Custódio e o João Pedro, certo? Outro elemento da narrativa importante. Antes de falar desse elemento, a gente precisa falar das características dos personagens. Nós sabemos que existem características físicas e características psicológicas. O que são essas características físicas? É algo que está ali aparente, né? Que está no físico. O que eu posso dizer sobre o garoto? Eu sei que ele era gordinho, no texto tem isso, tanto é que na hora da corrida ele não conseguiu chegar junto com a turma e acabou caindo. O que mais? Característica psicológica sobre o garoto. Característica psicológica é ali sobre a personalidade daquele personagem. Que característica que eu tenho para falar sobre o garoto? É que ele acreditava em bruxas. É algo da personalidade dele, não é algo físico. O
que eu tenho para falar aqui da nossa outra personagem principal aqui que se desenvolve ao longo da trama, a Dona Custódio? Quais são as características físicas que eu posso falar sobre ela? O autor fala, ela era uma mulher muito velha, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, enorme e tinha uma verruga no queixo. Olha aí, essas são as características físicas da personagem Dona Custódio, mas paralelo a isso, nós temos as características psicológicas. Como eu falei, essas características psicológicas são da personalidade. O autor não fala muito das características psicológicas dessa personagem, né? Diz aqui que ela é solteirona. Enfim, logo na situação inicial do texto, o autor ele vai tentar descrever esses personagens, falando das suas características físicas e psicológicas, para você, leitor, tentar construir esse personagem junto com ele. Vamos para frente? Outro elemento da narrativa importante é o quê? O espaço. O que é o espaço dentro da narrativa? O que é esse elemento? Esse elemento é onde acontece a história. Onde é que a história está se desenvolvendo? É numa fazenda? É num sítio? No caso, a história que nós lemos se desenvolve na rua. Em uma rua onde o garoto mora. Ele não determina de maneira precisa o espaço. A gente, como leitor, só sabe que a história, a trama se desenvolve na rua do garoto. Outro elemento da narrativa importante, o foco narrativo. O foco narrativo ele pode ser em primeira pessoa, o eu, ou então em terceira pessoa. O foco narrativo ele é bastante importante, porque ele vai denunciar quem é o narrador da minha história, se é um narrador personagem ou um narrador observador. Vamos ler esse trecho que tem aqui, esse trecho que eu retirei lá do conto que nós lemos, tem assim. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. Perceba que aqui eu tenho a presença do eu, tenho a presença também do pronome meus, tenho a presença também do meu verbo em primeira pessoa, acreditava. Quem acreditava? Eu acreditava. Temos tudo isso aqui, está denunciando o narrador personagem. O que é o narrador personagem mesmo? Vamos lembrar? O narrador personagem é aquele que participa da história. Além de contar essa história, ele está ali participando dela, como o próprio nome diz, em forma de personagem. E a gente consegue evidenciar o foco narrativo através dessas características, principalmente pelo verbo em primeira pessoa, tá bom? Então, vamos aqui um pouquinho mais para frente. Outro elemento da narrativa que é bastante importante, o tempo. O tempo é quando a história acontece. Ele pode ser preciso e pode ser impreciso. Preciso é quando o autor coloca ali de forma determinada. Essa história aconteceu em 1995, na época tal, ou seja, de forma bem precisa. Mas aqui na narrativa que nós lemos, no conto que nós fizemos a leitura, não existe muitas marcas de tempo. Ele só fala assim lá no início, quando eu era garoto. Aí ele começa a narrativa, começa o conto. Perceba que ele fala de forma imprecisa. Essa história acontece quando o personagem era apenas um garoto. Pronto. Ele colocou aqui o tempo de forma imprecisa, certo? O tempo, mais uma vez, é quando a narrativa está acontecendo. Vamos para frente? Vimos aqui todos os elementos da narrativa. Agora a gente vai fazer uma atividade prática em cima desse conteúdo, certo? Para a gente poder responder essa atividade, nós vamos fazer a leitura desse texto. O título do texto é esse aqui, Os Gnomos e o Sapateiro. Através dessa imagem, a gente já consegue supor do que esse texto vai falar, a gente já consegue imaginar alguma coisa.
Temos aqui um senhor velhinho cuidando dos sapatos. O que será que vai acontecer nessa história, hein? A gente vai saber agora. Vamos acompanhar aqui a leitura. Era uma vez um sapateiro velho e tão pobre, que só lhe restava couro para um único par de sapatos. Certa noite, quando ia começar a fazê-lo, o esforçado sapateiro sentiu-se cansado. Apenas recortou uma tira de couro e deixou para terminar o serviço no dia seguinte. De manhã, quando voltou para a mesa de sua oficina, encontrou o par de sapatos prontinho. Apanhou cada um dos sapatos e examinou-os, tentando descobrir quem os havia confeccionado, mas não conseguiu. Era um verdadeiro mistério. Intrigava-o ainda mais o fato de que aquele par de sapato era o mais perfeito que já tinha visto. Aqui está no início, né, a situação inicial da nossa trama. Como é que esse mistério vai se desenvolver? O sapateiro ainda estava parado, pensando com um par de sapatos na mão, quando o freguês entrou em sua oficina. O homem aproximou-se pelo sapato e fez questão de comprá-los imediatamente. Peter, o sapateiro, não desejava vendê-los. Queria primeiro descobrir como haviam aparecido em sua mesa. Mas o freguês lhe ofereceu tanto dinheiro pelos sapatos que ele terminou concordando em vendê-los. Peter usou o dinheiro para comprar mais couro. À noite, cortou o material e foi se deitar. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Apareceram prontos e em seguida veio um freguês que o comprou por um preço altíssimo. E assim, os dias se passavam e o sapateiro se tornava cada vez mais rico. Até que Eide, sua amorosa mulher, sugeriu: precisamos descobrir o que é que está acontecendo. Em vez de dormir, vamos nos esconder atrás da porta e espiar. À meia-noite, em ponto, surgiram dois graciosos gnomos completamente nus. Sentaram-se na mesa de Peter com tanta rapidez que ele e sua curiosa mulher não conseguiram enxergar os movimentos de suas mãos. Eide ficou encantada com os gnomos. Eles nos ajudam, agora estamos ricos, disse. Mas os dois homenzinhos estão com frio. Isso não é justo. Vou costurar roupinhas lindas para eles. E assim o fizeram. Naquela noite, colocaram as roupinhas do lado do couro e se esconderam. Os homenzinhos adoraram o presente. Desde em diante, os dois gnomos nunca mais voltaram, mas mesmo assim, Peter e Eide e os filhos viveram felizes para sempre. Olha aqui o que a gente encontrou através dessa narrativa, desse conto. Nós vimos aí um conto de fantasia, percebeu que já começa ali com Era Uma Vez, né? Vamos ler aqui a primeira questão para saber o que ela está pedindo. Tem assim: após a leitura do conto, os gnomos e o sapateiro identifiquem cada elemento da narrativa presente. O enredo, os personagens, o tempo, o espaço e o narrador, né? Vamos lá identificar. A primeira que ele pede aqui é o conflito central do enredo. É desencadeado quando? O que é o conflito aí dentro da nossa narrativa? O conflito dentro do conto. É aquele momento de maior tensão, aquele momento que você fica ali tentando saber o que vai acontecer, que você fica bastante curioso para saber o que vai acontecer em seguida. Vamos lá, onde é que a gente consegue identificar o conflito no conto que nós lemos? Foi aqui, na letra A tem assim: o casal descobre os gnomos. Na letra B, Peter e Eide vivem felizes. Na letra C, o sapateiro assusta-se ao encontrar o par de sapatos prontos em sua oficina. E na letra D, Peter vivia com dificuldades financeiras. Olha aí. Novamente, o conflito, né, é aquele momento ali central, onde a história vai indo tudo bem, a história vai se desenvolvendo de forma normal, mas acontece algo ali que movimenta a história. O que você marcaria? Letra A, letra B, C ou D? O que foi que movimentou a história, que deixou a história diferenciada aqui? Um momento de maior conflito. Acertou quem falou a letra C.
O sapateiro assusta-se ao encontrar o par de sapatos prontos em sua oficina. Esse aqui é o conflito da nossa história, né? É quando tudo vai indo bem, mas de repente ele fica totalmente assustado quando encontra ali os pares de sapatos totalmente prontos na sua oficina e ele não sabe de onde veio. Gera curiosidade no leitor para saber o que vai acontecer em seguida. Na letra A tinha assim: o casal descobre os gnomos. Aqui já acontece após o conflito, quando eles descobrem ali. Já é um momento de descoberta, de fim do mistério. O fim do mistério já seria o meu desfecho, né? Peter e Eide vivem felizes. Quando eles viveram felizes para sempre, foi aonde? Também já no final da minha narrativa, já no desfecho. Então, isso aqui não é o conflito. E na letra D, quando ele falou assim: Peter vivia com dificuldades financeiras. Isso aqui faz parte da situação inicial. Lembra quando o autor ele apresentou os personagens, falou que Peter e sua mulher e os seus filhos viviam com dificuldades financeiras? Perceba que essa característica ele deu lá no início da narrativa, entendeu? Não faz parte também do meu conflito. A alternativa certinha seria a letra C mesmo, certo? Então, vamos para frente. O que é que nós temos aqui na segunda questão? Na segunda questão tem assim: o texto possui dois personagens centrais, Eide e Peter, né? Que é a esposa e o sapateiro. Identifique suas características psicológicas e físicas. Lembra que as características, a apresentação do personagem já aparece ali geralmente no início do meu texto, onde o autor vai ambientar a história, vai dizer onde a história está acontecendo, tempo, quando a história acontece, tudo direitinho, e vai falar também sobre as características dos personagens principais. Aí lembra que as características elas são divididas em características físicas e psicológicas. Características físicas, como o próprio nome já diz, é algo do físico, algo do próprio corpo ali, algo que eu posso ver de forma mais clara, certo? Do personagem. E as características psicológicas, você lembra que são características da personalidade ali do meu personagem. E essas duas características constroem o personagem. O autor constrói o personagem para o leitor poder fazer a sua adaptação. Então, vamos lá. Uma característica física da Eide e psicológica e também do Peter, ou seja, a esposa e o sapateiro. O que a gente pode falar deles dois? Olha aqui. Característica psicológica. Eu posso dizer que a Eide ela é amorosa, ou seja, é algo da personalidade dela. Se a gente voltar lá no texto, tem falando assim: Eide, sua amorosa esposa. Perceba que esse adjetivo amorosa está fazendo referência aqui a Eide, que é a esposa dele, né? Certo? Aqui, como característica física, ficou curiosa, mas curiosa não é uma característica física, tá bom? É algo também da personalidade da esposa dele. Ela era amorosa, curiosa. Quando ele fala em característica física, como eu tinha dito anteriormente, é algo ali do físico da pessoa, algo que eu posso ver de maneira mais determinada. Se a gente voltar novamente no texto, a gente vai perceber também que a esposa dele já era velhinha, já era uma senhora. Então, essa também é uma característica física que a gente pode colocar aqui no lugar de curiosa, viu? Curiosa tem que ficar lá na parte psicológica, que faz parte da personalidade dessa personagem. E do Peter, o que a gente pode falar? Novamente, lá no texto tem falando também que o Peter, esse personagem, é um velhinho. Olha aí, não é um jovem, já é um velhinho. Então, eu posso falar aqui das características físicas como isso. Se no primeiro texto que nós lemos, lá tinha de forma bem clara. O autor, ele colocou vários adjetivos para descrever o seu personagem de forma física. Ele falou, é uma bruxa, dos cabelinhos de palha.
tinha uma verruga no nariz. Tudo isso aí são características físicas do texto do primeiro conto que nós lemos, certo? Aqui nesse conto número 2, o autor ele já não explorou tanto essas características físicas, mas a gente pode retirar essa parte de que Peter era um velhinho, certo? O personagem Peter, o sapateiro. E das características psicológicas, o que eu posso falar sobre a personalidade desse personagem? O que foi que o autor falou sobre a personalidade do personagem Peter? Ele fala lá que ele trabalhava todos os dias, ou seja, ele era muito esforçado. Essa aqui já é uma característica da personalidade do meu personagem, certo? E vou apresentar aqui para vocês rapidamente o texto de fluência dessa semana. A gente sabe que a gente participa do projeto de fluência, né? É um texto para você fazer a leitura e analisar com seu professor. O texto de fluência dessa semana é O Conto da Mentira. Olha aí, hoje na aula nós trabalhamos 2 contos e vai ficar esse texto de fluência para você fazer a leitura. O Conto da Mentira. O que será que esse conto vai falar, hein? O Conto da Mentira. Acho que vai ter como essência essa parte da verdade, mentira, né? Olha aqui o texto para você. Já vou antecipar um pouquinho do texto, certo? Esse é o texto que você vai fazer a leitura junto com o seu professor do texto de fluência dessa semana, certo? Então, já estamos finalizando nossa aula de hoje. Vimos aqui algumas características do conto, vimos também um pouquinho sobre os elementos da narrativa. Qualquer dúvida, é só conversar com o seu professor, seja aí no grupo do WhatsApp ou na plataforma MOB, certo? Até a próxima aula.